Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal voltaram a julgar uma denúncia do Ministério Público contra Tiago Cedras e o pai dele, o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Eles e outras 2 pessoas teriam recebido propinas para beneficiar a UTC Engenharia. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, essa foi uma denúncia que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal em outubro do ano passado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nessa denúncia, ela disse que há indícios que comprovam que Haroldo Cedras, ministro do TCU, o filho dele, Tiago Cedras, e outras 2 pessoas teriam praticado o crime de tráfico de influência. O caso foi revelado na Operação Lava Jato, depois de delações premiadas, depoimentos em delações premiadas feitas por Ricardo Pessoa, ele que é ex-presidente da UTC Engenharia. Esse esquema ele teria sido formado em 2012 e Tiago Cedras, que é advogado, teria sido contratado pela empreiteira para, junto ao pai, influenciar em processos que estavam em andamento no Tribunal de Contas da União. Os 2 teriam recebido há indicações de que eles teriam recebido mais de 2 milhões de reais em propina. Esse inquérito ele começou na semana passada, quando houve apenas o relatório deste caso, e hoje nós tivemos as sustentações orais de todos os advogados que defendem os 4 acusados. Vamos ver agora na reportagem. Na denúncia, o Ministério Público Federal indica que Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC Engenharia, teria contratado Tiago Cedras para interferir em processos no Tribunal de Contas da União por meio do ministro Haroldo Cedras, pai de Tiago. O caso tratava de licitações da usina termonuclear de Angra 3. No Supremo, a defesa do ministro do TCU negou as acusações. É de uma injustiça atroz o que se faz com um homem que ocupa um cargo vitalício, cujo crime que ele cometeu é ter um filho acusado. Esse é o crime que ele cometeu. Não há nada na delação, não se sabe nada das ligações, não se sabe de nada e de nada. E, no entanto, hoje o parquê pede a condenação através da abertura de um processo criminal de um homem por meras suposições ou convicções sem nenhum fato. Ainda segundo o Ministério Público, os pagamentos indevidos começaram em 2012 e terminaram em 2014 e eram feitos mensalmente no valor de R$50 mil. Tiago Cedras também teria solicitado um pagamento extra de R$1 milhão. Outras 2 pessoas também foram denunciadas por ajudarem Tiago a receber a propina. As defesas rebateram, afirmando que a Procuradoria-Geral da República se baseou apenas em colaboração premiada. Poderia uma delação dessa natureza ser materialidade de um crime tão grave imputado a um advogado? Poderia ainda que se admitisse como verdadeira essa delação, o que se faz a mero título de argumento. Poderia haver uma jactação de possível influência sobre ato já praticado há 2 anos atrás? Não há narrativa, não há apontamento de nenhum fato em relação a Luciano, no sentido de solicitar, de exigir ou de cobrar qualquer valor. Essas delações, um instrumento muito importante na apuração da responsabilidade criminal, elas não podem tomar estes tipos de rumo. Não pode haver acerto consecutivo entre Ministério Público, autoridade policial, seja lá quem for, e o acusado, confesso, porque, data vênia, excelência, diante de uma perspectiva de uma pena elevada, o instrumento de delação funciona como uma luz exposta aos insetos. É praticamente irresistível. E olha só, ainda não há um resultado sobre a análise deste inquérito para saber se o Supremo vai ou não aceitar a denúncia contra os acusados. O julgamento ele segue na sessão da segunda turma. Nós temos agora o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Ele já vota há quase 2 horas e durante essa leitura do voto, até o momento, o ministro já rejeitou preliminares que foram apresentadas pela defesa e indica que há aí indícios suficientes para que o Supremo aceite a denúncia contra o ministro do TCU.
Haroldo Cedraz, o filho dele e as outras 2 pessoas acusadas. Depois, o ministro Edson Fachin, o julgamento segue com o voto do ministro Ricardo Lewandowski e aí seguir com os demais votos. E lembrando que a cobertura completa sobre este caso você vai acompanhar amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E agora eu volto ao estúdio. Obrigada, Carla.